Olá! Hoje fazemos a abertura de mais uma edição do FI Talks. Diretamente do nosso evento Falamos de Inovação, da quarta edição, nesse ano de 2025, e contaremos com dois representantes de duas grandes empresas do setor automotivo, a Renault e a Stellantis. Eu sou Luana Bendo, sou gerente de desenvolvimento de negócios e vamos conduzir aqui um bate-papo sobre a inovação em movimento relacionada ao setor automotivo. Vamos começar então com o Ariovaldo Júnior da Renault. Por favor, Ariovaldo, se apresente para a gente. Muitíssimo boa tarde, Luana. Muito prazer. Sou Ariovaldo Júnior, gerente financeiro da área de performance e controle da engenharia para a América Latina na Renault. Muito obrigada. Fernando, por favor, se apresente para a gente. Meu nome é Fernando Vilela e eu sou especialista em Regulatory Compliance na Stellantis do Brasil. Dando seguimento, a gente sabe do quanto é desafiador fazer inovação, então desde superar as barreiras de ideias, as barreiras práticas, mesmo sendo empresas que são bastante já relevantes no mercado, que já tem um tempo de estratégia, de prática, né, que a gente sabe que é bastante conhecido. Então, diante disso, a gente sabe que vocês vêm desenvolvendo, que você vem trabalhando em novas iniciativas constantemente para que, de fato, as empresas se continuem competitivas no mercado. Para isso, eu gostaria que vocês comentassem um pouco de como a empresa vem se moldando para o crescimento que vocês têm nesse setor de montadoras diante das iniciativas e da mobilidade inteligente no setor de ESG, considerando, acho que, a frente de ESG. Show de bola. Bom, do lado da Renault, é bem interessante porque nós temos trabalhado não com eixos separados entre engenharia, pensando só no produto, e finanças, pensando na parte financeira da coisa. Na realidade, a gente precisa fazer com que engenheiros falem financeirês e o financeiro fale engenheirês. Ou seja, nós precisamos que todo mundo entenda um pouco de tudo, porque assim a gente consegue fazer a coisa andar e, de fato, a inovação conversar com a realidade da Renault e do mercado automotivo como um todo. Então, a inovação tecnológica, ela precisa ser sustentável do ponto de vista financeiro, mas também, com certeza, atendendo às expectativas de todos os clientes que a gente tenha, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Pensando agora, especialmente na parte da ESG, é muito interessante porque o setor automotivo como um todo, ele tem, não diria para você, uma pressão para que a gente possa sempre pensar no ESG, mas toda a cadeia regulatória e também os requisitos dos incentivos fiscais são voltados também para o ESG. Querendo ou não, a gente precisa pensar no ESG para que a gente também tenha manutenção do negócio do Brasil. Perfeito. Obrigada, Ariovaldo. Fernando, se você puder contribuir. Claro. A agenda do clima e da descarbonização é uma demanda global, né? E o Brasil tem um papel importante, né, dentro dessa busca. E o Brasil tem uma especialidade, né, tem a grande capacidade de energias renováveis, né, em se tornar aí uma base mundial de produção limpa, né? Então, acho que os mecanismos de fomento que estão aí disponíveis e as políticas públicas, né, elas conduzem todas as empresas do setor a evoluir utilizando essa força que tem o país, né, para contribuir com as metas globais, né, de descarbonização, de uso de energias limpas e dentro da nossa trajetória peculiar, né, com as forças que o país tem. Então, a gente está inserido dentro dessa jornada e aproveitando, obviamente, né, as forças do país para andar para frente. Perfeito. Obrigada, Ariovaldo, obrigada, Fernando. Fazendo um gancho até com o que você trouxe ali do financeirês, gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre como que a empresa organiza essa comunicação para que a inovação de fato aconteça, uma comunicação no sentido, né, entre aspas, mas como que vocês fazem com que exista o aculturamento e que a inovação realmente saia do papel entre a sinergia da área tributária, da área de pesquisa e desenvolvimento, da área da engenharia, por exemplo? Como que esse tema torna-se uníssono dentro da companhia? Luana, muito legal a sua pergunta, porque
até um passado não muito distante, a gente pensava em incentivos fiscais como um plus, um adicional. Nossa, é um pouco do que a gente ouviu mais cedo aqui hoje no encontro. E a partir do momento em que a gente tem uma virada de chave com a agenda do Rota 2030 e agora também com o Mover, a gente voltou todo o interesse da companhia para o incentivo. De modo que a gente não tem mais agora o foco unicamente na engenharia, mas a gente expandiu para que todo mundo saiba dos incentivos fiscais de inovação tecnológica na direção da supply chain, na direção financeira, até a própria direção da TI. Todo mundo está engajado, por quê? Porque às vezes o custo de um projeto, direto ou indiretamente, pode ter contato com todas as direções da companhia como um todo. Então, a nossa atuação foi nesse sentido de expandir com vários workshops, com várias discussões, chamando parceiros para participar das conversas com a gente também, expandindo o conceito, abrindo a mente para sinalizar para todo mundo, olha, quando a gente fala de incentivo, é muito abrangente, a gente pode sim mostrar a essencialidade dos eixos diferentes que a gente tem dentro das direções para a condução de um projeto. E o carro ele só vai parar em pé graças à sinergia de todo mundo junto. Obrigada, Leopoldo. Fernando, por favor. Eu acho que tudo começa com as pessoas, né? Como foi falado hoje aqui no evento. A inovação começa em a empresa ter pessoas, um perfil, né, aberto à inovação e com uma mentalidade inovadora. Então, acho que tudo começa realmente na seleção de pessoas e na criação de uma cultura interna que vai se perpetuando. Para qualquer empresa no Brasil, né, que é um mercado bastante difícil, no sentido que as coisas mudam com rapidez, mudam governos, mudam cenários, é um país que sempre testa muito bem quem é inovador. Se a empresa permanece viva por um bom tempo, é porque ela tem dentro de si a inovação. E os mecanismos que existem de fomento, eles estão aí para ajudar e cabe às empresas terem essa leitura de entender e usar tudo que tiver disponível para elas permanecerem competitivas. Perfeito. Obrigada, Fernando. Eu vou trazer um ponto que a gente discutiu aqui durante o evento, que parece simples, né? A montadora, né? Só que para ter um carro são mais de 4.000 itens. É isso? Você está falando certo? É verdade. Então, é muito complexo. É aquela curva da inovação complexa, da inovação sofisticada que vocês acabam fazendo no dia a dia, né? Então, isso chama muito a atenção, como parece que a gente, né, as empresas já dominam perfeitamente o que eles fazem, óbvio que dominam, mas estão sempre em busca de aprimoramento, seja, né, uma melhoria da qualidade de um material, então agora com a conectividade, com a eletrificação, então a gente sabe que vocês têm desafios constantes para se manterem competitivos, tal como eu falei anteriormente. E a gente sabe também que vocês têm unidades fora do Brasil, então aqui a gente tem algumas políticas de apoio à inovação, né, além do programa Mover, como você muito bem colocou. A gente sabe que vocês também provavelmente fazem uso dessas políticas, desses mecanismos de fomento à inovação em outros países. E aqui no Brasil, além do programa Mover, vocês se utilizam de outros incentivos também, Erovaldo? Se você puder falar um pouquinho. É interessante, porque no encontro de hoje cedo a gente pôde ter uma percepção um pouco maior e até com mais profundidade de alguns programas que a gente tem no Brasil. Mas, como um todo, até pensando na cadeia automotiva, é muito interessante porque a gente tem o próprio Mover, que é direcionado, né, para a cadeia automotiva, mas a gente também tem a Lei do Bem, que é interessante porque a Lei do Bem pode parecer algo até meio clichê, né, porque é um programa de 2005, né, a legislação, mas tem muitos melindres ali dentro, muitos detalhezinhos que às vezes a gente deixa escapar de um ano para o outro e pode se tornar uma oportunidade, né? Então, dentro do próprio Lei do Bem, eu posso dizer que há muito ainda a ser explorado. Eu acredito que a gente pode expandir justamente nessa fala que o próprio Fernando colocou muito bem. A inovação e a maximização de todos esses incentivos se dá com o quê? Com pessoas. Né? A gente não tem concorrência entre pessoa e máquina. Na verdade, quanto mais a gente consegue criar essas conexões, tanto mais a gente consegue explorar financeiramente esses ganhos que a gente pode ter. Então, pensamos na Lei do Bem, pensamos no Mover, pensamos em outros mecanismos também de depreciação acelerada e assim por diante. São vários. É interessante porque no Brasil
o que não falta são oportunidades, né? A gente tem a complexidade, sim, no setor, a visão financeira da coisa, mas a gente também tem um leque de oportunidades. Então, é difícil, desafiador, a gente tem que manter sempre centrado, mas estando em contato com eventos como esse, por exemplo, nos ajuda a expandir um pouco o leque. Não só ouvindo do que material que vocês trazem, mas de vocês viabilizarem também essa troca com outros personagens, seja do setor automotivo, como a gente está fazendo aqui agora, ou seja de outros segmentos quaisquer que a gente nem tem contato, mas a partir de uma ideia capturada, eu já não tenho umas 500 aqui. Discussões pequenas, na fila ali de um doce, na fila ali para ir ao banheiro ou coisa do gênero, discutimos ideias interessantíssimas que a gente vai depois retomar. Bem interessante. Maravilha, obrigada, Ariovaldo. Fernando, se puder contribuir. Claro. As empresas precisam fazer a lição de casa. Conhecer todos os mecanismos, né, disponíveis no mercado para ajudar a inovação. Acho que esse é um ponto que as consultorias ajudam muito. Tem empresas que têm equipes internas. Aí cada uma se organiza de uma forma, né, peculiar. Mas no setor industrial, tudo começa com o Senai, né, que não foi muito mencionado aqui anteriormente, mas a capacitação, né, da mão de obra para uma indústria cada vez mais complexa passa pelo Sistema S, né, pelo Senai. Então, todas as empresas do setor têm relacionamento aí muito próximo aos Senais de cada local, né, para suportar a parte produtiva, treinamento. Depois veio a Embrapi, né, que ela tem um foco maior aí no P&D junto com as unidades, né, o P&D em parceria com a unidade externa. E além disso, fora, né, o mecanismo do mover e da lei do bem, que a maioria das empresas do setor tem utilizado, fica, né, a FINEP e o BNDES para os usos específicos, né, para cada caso. Sem falar das fundações estaduais. Então, as empresas que estão instaladas em cada estado, né, existem as fundações de amparo à pesquisa de cada estado. Então, o ambiente ele é complexo, amplo, e as empresas têm essa obrigação de fazer a lição de casa, de estudar e de saber o que é mais apropriado, né, o momento e a operação de cada uma. Perfeito, Fernando. Acho que a gente fechou com chave de ouro o comentário de vocês dois, porque os incentivos estão aí, né? Cabe às empresas utilizarem com inteligência todas as oportunidades, sejam de redução de carga tributária, seja de captação, como você comentou. Então, é isso aí. A gente tem os incentivos à inovação, a gente tem como fazer acontecer aqui no Brasil e temos dois grandes exemplos aqui, que são Renault e Stellantis. Ariovaldo, muito obrigada pelas suas contribuições. O mesmo para você, Fernando, muito obrigada. Espero que possamos continuar aí na próxima edição com mais relevância de tema, assim como a gente trouxe hoje. Muito obrigada.